Bem-vindos ao nosso Fórum Brasil. Eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. É uma enorme satisfação fazer a abertura do nosso Fórum Brasil, Câncer e Doenças Cardiovasculares, um desafio de todos. Para o Instituto Lado a Lado pela Vida, é importante dedicar 2 dias desta semana para reunir especialistas para discutir, debater e apontar caminhos para as 2 maiores causas de mortes no Brasil e no mundo, que são as doenças cardiovasculares e o câncer. O câncer, que será o destaque de todas as discussões de hoje, tem se mostrado muito complexo. Temos inúmeras questões a serem resolvidas, que vão desde a informação correta para o paciente, familiares e cuidadores, a importância do nosso país ter um olhar mais assertivo para o diagnóstico precoce e um tratamento adequado no momento certo em que o paciente necessita. Por este motivo, que desde 2015, o Instituto Lado a Lado pela Vida vem se dedicando a discutir e dar visibilidade também para a medicina personalizada, que tem se mostrado eficaz não só nos tratamentos, mas também na prevenção. Para debater o câncer, seu financiamento, o fato do paciente estar no centro de verdade, o acesso e toda a complexidade existente, tanto na saúde pública como na suplementar. Contaremos com especialistas e também um time importante de moderadores para os painéis de discussão. E eu, como líder de uma organização da sociedade civil, não posso deixar de manifestar, na abertura desse evento, a minha indignação pelo veto do presidente Jair Bolsonaro ao PL 6330 de 2019. Os argumentos são frágeis, por isso precisamos falar de financiamento em saúde, discutir as fragilidades das avaliações de tecnologia em saúde, sem critérios bem definidos e, o mais importante, transparente para todos. A demora na revisão do rol da ANS e, o mais importante, a Lei 12.880, de 2013, da ex-senadora Ana Amélia Lemos, que ainda não está sendo aplicada de fato como deveria. Enfim, precisamos de uma política pública para a oncologia, onde tenhamos transparência em toda a linha de cuidado tão complexa desse paciente. Por isso, o diálogo é tão importante. E todas as partes devem se despir de todas as suas amarras e lutar para que o paciente com câncer nesse país esteja, de fato, no centro das discussões. Já as doenças cardiovasculares, que serão o foco do nosso evento no segundo dia, amanhã, trazem temas importantes para um trabalho que começamos em 2014, atuando de ponta a ponta, ou seja, desde a prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e a reabilitação dos pacientes que enfrentam um evento cardiovascular. Informação de qualidade é tudo quando cuidar da saúde ou entender um diagnóstico apresenta tantas dúvidas e questionamentos. Ao longo desses anos, o nosso desafio foi crescendo. As doenças cardiovasculares não diminuem, os fatores de risco não dão trégua e muitos brasileiros perdem a vida todos os anos. Temos desafios imensos. Atuar para que a população em geral promova uma mudança de hábitos, que os diagnósticos sejam precoces e mais precisos e que os pacientes tenham acesso a exames e tratamentos adequados e, no cardiovascular, a adesão ao tratamento para esses pacientes. É outro grande desafio. Mas hoje vamos ter oportunidade aqui de discutir várias coisas. Vamos dar início ao nosso fórum, Câncer e Doenças Cardiovasculares, um desafio de todos. E para a moderação dos painéis, eu quero apresentar a vocês a Guta Nascimento, que está aqui do meu lado, uma jornalista com grande experiência na área de saúde, e o Lucas Correia, que vai entrar daqui a pouquinho, que é especialista em políticas públicas, regulações
e tendências do setor de saúde, público e privado. E para iniciar a nossa discussão, eu quero apresentar o deputado federal, Dr. Frederico, que é médico oncologista, coordenador do grupo de trabalho instalado pela Comissão de Seguridade Social e Família em abril deste ano, com o objetivo de debater os desafios da oncologia no Brasil. Dr. Frederico, é um prazer recebê-lo no Fórum Brasil, para onde o câncer é o destaque das nossas discussões, e mais do que isso, a oportunidade de apontarmos caminhos e contribuições para a melhoria do cenário da doença no país. Seja muito bem-vindo, e eu agradeço muito a sua parceria e todo esse cuidado que o senhor tem com o Instituto Lado a Lado. A palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde, Marlene. Boa tarde, Guta. Boa tarde a todos os internautas que estão nos acompanhando nesse importante Fórum Brasil para falar sobre o câncer e as doenças cardiovasculares. Em primeiro lugar, Marlene, quero te agradecer muito ao convite. Em seu nome, agradecer e parabenizar o Instituto Lado a Lado pela Vida. O Instituto que, pelo que estamos acompanhando, é um grande exemplo da união e do respeito aos pacientes oncológicos, respeito aos pacientes com doença crônica, e que vem realmente sendo a diferença no parlamento, na Câmara, a presença de todos vocês. Eu fico muito honrado e a responsabilidade é muito grande de estarmos abrindo esse importante fórum aqui ao seu lado, Marlene. Então, meus parabéns. Deus te ilumine e te abençoe para que você tenha sempre essa força, essa coragem, essa disposição, interesse pelo trabalho e, acima de tudo, esse amor ao próximo e aos pacientes que, infelizmente, sofrem com essas doenças. É uma grande responsabilidade, é um momento ímpar poder estar aqui. E hoje eu estou muito feliz por ter um pouquinho a mais de tempo para que a gente possa transcorrer mais sobre esse tema que me é muito importante, é o tema em que me motiva a participar da política e que me faz estar aqui em Brasília, junto com grandes companheiros, grandes nomes aqui parlamentares, da qual aprendo constantemente com eles. É o meu primeiro mandato, eu sou médico oncologista e, por uma necessidade aqui da nossa região, eu sou morador da cidade de São João del Rei, Minas Gerais, sou médico oncologista, continuo atuando na linha de frente como médico oncologista, para estar próximo aos pacientes, para, infelizmente, compartilhar as dificuldades, os sofrimentos deles, mas também para comemorar as curas, as vitórias, que, felizmente, são enormes. E é muito importante estarmos interagindo diretamente num centro de tratamento para entendermos, fora um pouco de Brasília, a real necessidade e as dificuldades por quais esses pacientes passam. E você começou muito bem, Marlene, colocando, infelizmente, que essa semana, que deveria ser até de celebração, de comemoração, é uma semana em que estamos muito aborrecidos e muito chateados com o veto do presidente Jair Bolsonaro ao importante projeto em que prevê uma melhoria do atendimento aos pacientes que utilizem a saúde suplementar. Então, vou tomar por liberdade de falar um pouco do ponto de vista e explicar um pouco aos nossos internautas o que está em jogo nesse veto desse projeto. É um projeto que veio do Senado. Do Senado, ele veio para a Câmara, foi aprovado em regime de urgência no plenário, praticamente aprovado simbolicamente, eu diria por uma unanimidade no plenário da Câmara. Esse projeto, ele especificamente, ele cita o quê? Hoje, antes da aprovação dessa nova lei, qualquer tipo de medicamento oral para o tratamento do câncer que seja aprovado pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa, ele passa primeiro por um crivo da Agência Nacional de Saúde, a ANS, que é o órgão responsável por supervisionar e controlar a saúde suplementar ao SUS. Qual é o tamanho desse órgão e principalmente da saúde suplementar? A saúde suplementar hoje no Brasil ela é responsável pelo atendimento de mais de 20% dos brasileiros. Ou seja, nós temos em torno aí de mais de 40 milhões de brasileiros que dependem da saúde suplementar para os seus cuidados na saúde. Em contrapartida, lembramos que temos o maior sistema de saúde público do mundo,
muitos problemas, muitas dificuldades, mas que me é um motivo de orgulho e honra, porque eu sou um participador direto, sempre fui participador direto do nosso Sistema Único de Saúde. Com isso, colocando a situação, o que foi aprovado pelo Senado e pela Câmara e agora vetado pelo presidente Jair Bolsonaro? Foi aprovado para que os medicamentos de quimioterapia orais aprovados pela ANS fossem imediatamente incluídos no hall de quais as operadoras de plano de saúde passem a oferecer aos seus pacientes. E isso certamente gera agilidade, gera muito maior segurança para os pacientes e maior chance de tratamento. Sabemos que o câncer é uma doença agressiva e com uma progressão muito rápida. Então, no câncer, tempo é vida. Porém, realmente existem as questões da ANS, que se manifestou de forma muito forte em relação a esse projeto, junto com os planos de saúde, porque realmente essa questão de ser imediata a absorção, a inclusão no rol pelas operadoras de saúde, isso realmente gerou esse grande barulho, essa grande turbulência, e a pressão no governo foi muito forte e ele acabou optando por vetar. O que nós estamos comprometendo aqui, que já estamos trabalhando em Brasília, nos unirmos para conseguir derrubar esse veto, que é o que cabe agora ao Congresso Nacional. E vamos fazer de tudo para derrubar o veto, para que os pacientes da saúde suplementar possam ter esse tratamento de uma forma breve e rápida. Agora, Marlene, Guta e todos os demais internautas que estão nos acompanhando, na verdade, isso vai gerar um grande problema para a gente, porque a gente ainda vai ter o maior abismo entre o tratamento da saúde suplementar e o tratamento do Sistema Único de Saúde no nosso país. Nós hoje, em relação aos desafios da oncologia, do qual tenho a honra de ser o coordenador do grupo dos desafios da oncologia, nós hoje estamos sustentados em 4 principais patamares, em 4 principais pilares para podermos construir uma política pública melhor ao tratamento do câncer no nosso país. Em primeiro lugar, a maior dificuldade em que ainda enfrentamos e que, com certeza, com a pandemia do coronavírus, vai nos levar a uma situação de maior vulnerabilidade é a dificuldade no diagnóstico precoce e no rastreamento do câncer. Sabemos hoje que cerca de 60% dos casos de câncer têm alta forma de prevenção e diagnóstico precoce. Estamos falando dos cânceres mais prevalentes na população, o câncer de próstata no homem, o câncer da mulher, o câncer de mama na mulher, o câncer do cólon, do intestino grosso, que tem uma prevenção fantástica, além de outros tipos de câncer. O câncer do pulmão, que é um câncer praticamente 90% dos casos causados por um único agente, que é o tabagismo, que precisamos também reforçar e ampliar campanhas contra o tabagismo, demonstrando sempre o perigo que é esse tabagismo, hoje com novas tecnologias, porque a indústria também ela busca sempre conseguir o seu lucro, conseguir as suas vendas, e hoje estamos conseguindo ainda no Congresso Nacional segurar um grande mal a todo o planeta, que são os cigarros eletrônicos, que estão vindo com muita força nos jovens, com a promessa de fazer menos mal, mas só saber se o malefício desse cigarro será tão grande, ou maior, ou menor do que o cigarro normal, ao longo de muitos anos utilizando esse produto. Então, nossa opinião é que esse produto ele pode incentivar e estimular os jovens a voltar a ter o hábito de fumar. Uma luta muito covarde e cruel. Por isso, esse também é um grande objetivo, foco, para que consigamos manter a proibição da comercialização e digitalização desse cigarro eletrônico em nosso país e sempre seguirmos firmes nas medidas de combate e prevenção ao tabagismo. Lembrando que de cada 3 mortes por câncer, uma é decorrente do tabagismo. E ao longo de muitas décadas, já 3 décadas, muito conseguimos avançar. Então, em número absoluto, nós hoje temos uma quantidade de cerca de 12 milhões e meio de fumantes no país, de 12,5% de tabagistas no país, que vai dar uma quantidade próxima de 25 milhões de tabagistas no país. É um número ainda assustador e que está
câncer e com que tipos de câncer de alta letalidade, alta mortalidade. Isso é um exemplo da importância da prevenção que deve ser feito. Em segundo lugar, Marlene, nós temos aqui um foco na luta contra a obesidade. A obesidade hoje ela equivale a cerca de 10% do câncer no país. É também um grande problema que precisa ser em termos de prevenção primária. Os grandes desafios que temos e que precisamos continuar trabalhando constantemente, de forma intensa, buscando aprimoramento da legislação e buscando, como você colocou muito bem, fontes de recursos, é exatamente em relação à prevenção e orientação da população para diminuir cada dia mais o número de tabagistas e uma luta que talvez hoje ainda esteja mais difícil, que é a luta para hábitos saudáveis de vida, práticas de exercício físico, cuidados alimentares para evitar a obesidade, que é uma das doenças que mais cresce no nosso país. Dito isso, vamos para o pilar, que é o tratamento, diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce, Marlene, nós temos duas linhas principais. Nós temos a linha do rastreamento populacional e a linha do realmente diagnóstico precoce individual. No rastreamento precoce individual, nós temos no rastreamento populacional, nós temos como prioridade o programa do câncer de mama através de uma mamografia que, de acordo com a OMS, deve ser feito para pacientes de baixo risco, ou seja, que não tem uma história familiar forte de câncer de mama, deve ser feito a cada 2 em 2 anos, e a partir dos 50 anos como idade mínima. E nos pacientes, nas mulheres com fator de risco, ou seja, com casos na família de câncer de mama, esse rastreamento deve começar aos 35 anos e a mamografia é feita de ano em ano. E sabemos, Marlene, como está difícil conseguir mamografia em nosso país, como estamos enfrentando grande resistência, um exame que era para ser absolutamente disponível. Hoje contamos com grandes tecnologias, até para levar esses exames ao interior. Contamos com a telemedicina, da qual tive a honra de ser o relator da aprovação da telemedicina na pandemia do coronavírus, e agora já estamos construindo a aprovação definitiva da telemedicina. Com isso, hoje, se você tiver um aparelho de mamografia, um técnico, em qualquer lugar do país, nós poderemos ter o telediagnóstico. Isso facilita, diminui custos, então é injustificável nós termos dificuldade com mamografia em nosso país. Isso realmente é um foco que vamos estar lutando muito no grupo de trabalho, contamos com os nossos colegas parlamentares e a gente está somando força com a Comissão de Seguridade Social e Família, que é a Comissão de Saúde, e também temos a Comissão Externa de enfrentamento ao câncer também organizada na Câmara. Então, o Congresso, a Câmara Nacional está se organizando. Vocês sabem dos grandes projetos aprovados, faço questão de destacar aqui uma grande guerreira, a deputada Flávia Moraes, deputada Carmen Zanotto, que são duas grandes líderes que conseguiram aprovar a lei dos 60 dias para início do tratamento, dos 30 dias para diagnóstico. A lei do Brasil, eu estou realmente convencido que a lei do Brasil é uma das melhores no mundo para tratamento, principalmente no sistema público de saúde da oncologia. A nossa maior dificuldade é colocar essa lei para que ela vigore, para que não precisamos viver dentro do Ministério Público, de uma defensoria pública, para conseguir fazer valer o direito dos brasileiros. Então, isso é importantíssimo nessa cadeia da prevenção primária e do rastreamento precoce, nesse exemplo da mamografia, que eu acho mais impactante. A gente sabe que a mamografia é um exame que salva vidas, então é inadmissível mesmo, Marlene. A gente está em pleno século XXI, num país que passa por dificuldades graves, mas é um país rico, é um país que tem uma saúde pujante, que tem uma estrutura de saúde capilarizada, e a gente tem essa dificuldade. Então eu colocaria realmente essa prioridade do rastreamento pela mamografia como uma das principais prioridades para que a gente possa fazer diagnóstico e salvar vidas. Outra prioridade do rastreamento populacional é o exame de Papa Nicolau, colpocitologia ou preventivo, que deve ser feito também em todas as moças, mulheres, a partir dos 18 anos, pelo menos até os 59, com algumas discussões sobre qual idade parar de fazer preventivo. Isso é muito relacionado à vida sexual da paciente. Mas também é importante demais mantermos esse projeto forte. Recentemente conseguimos também encaminhar um
projeto para estimular cursos na saúde básica, na saúde de família, que precisa ser uma grande aliada da oncologia, para que eles possam estar mais treinados, capacitados para pensar no diagnóstico precoce, para saber o rastreamento. Então, é outra questão importantíssima. Quanto ao diagnóstico precoce, nós temos aí a questão do câncer de próstata, que ainda não existe ainda um protocolo mundial para que possamos ter segurança no rastreamento populacional, mas sabemos que é importante demais os homens procurarem auxílio médico pelo menos uma vez por ano, a partir dos 45 anos, e traçarem junto com o seu clínico geral, o seu urologista, um programa de rastreamento que é simples, através do exame físico, de um toque retal e de um exame laboratorial de PSA, rastreamento muito simples para a prevenção do câncer de próstata, apesar de não ter, volto a falar, um protocolo bem definido, por isso mais difícil transformar em um projeto de saúde pública. Estamos aguardando ainda mais dados da pesquisa internacional e nacional também, para que possamos estabelecer um dia um parâmetro de saúde pública de prevenção a nível de rastreamento para o câncer de próstata. E, por fim, mas muito importante em relação ao rastreamento, diagnóstico precoce, é o câncer de colo, um câncer grave que acomete mais de 40 mil brasileiros por ano no nosso país, um câncer que rapidamente evolui com metástase hepática, causa obstrução intestinal, leva ao falecimento de muitas pessoas e é um câncer totalmente prevenível. É um câncer prevenível com exame de sangue oculto nas fezes, realizado ano a ano, a partir dos 50 anos, para quem não tem história familiar. E quando esse exame vem positivo, exame simplíssimo, barato, é indicado realizar uma colonoscopia, que também é o nosso grande gargalo. Nós temos um projeto, tentamos desenvolver esse projeto para criar a Semana de Prevenção do Câncer de Cólon, para criar um programa de prevenção do câncer de colo e tentar nesse programa conseguir incluir como política pública, e sim, é mais importante até como política pública de rastreamento, a prevenção do câncer de cólon do que propriamente do câncer da próstata, porque esse está muito bem definido. Salva vidas, uma colonoscopia realizada de forma adequada salva vidas. E é um exame que a gente sabe que de todos esses que a gente citou, é um exame de maior complexidade. Ele precisa de uma sedação, praticamente de uma anestesia, precisa de um risco para fazer um exame adequado, um risco cirúrgico, precisa de um serviço capacitado, com profissionais experientes, bons equipamentos. Então, esse é um grande desafio que a gente também precisa avançar e tenho certeza que temos condições de fazer esse avanço. Agora, claro, para isso, a divulgação, um evento como esse, de tamanha importância e vulto realizado hoje, Marlene, ele é importante demais para que a gente possa conscientizar a população e trazer a população para o nosso lado, para que a população faça essa cobrança também, que nós possamos oferecer no SUS, seguindo a Constituição, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, que possamos oferecer esse rastreamento adequado também do câncer de colo. Então, se a gente conseguir, nessas 4 doenças, atuar de forma com rastreamento precoce, diagnóstico precoce, nós vamos salvar muitas vidas, tá, Marlene? E, além disso, sempre focar na prevenção do cigarro, na obesidade também, que eu preciso deixar esse recado. Certamente esses pontos vão estar constando no relatório e no que vamos estar levando ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o ministro da Economia, Paulo Guedes, para que possamos buscar fontes de recursos adequadas e eficientes com essas prioridades. Agora, no terceiro pilar de sustentação, nós temos o tratamento. Esse tratamento ele pode ser dividido, a gente sabe, principalmente cirurgia, tratamento de quimioterapia e hormonioterapia pela oncologia clínica e o tratamento de radioterapia. Na radioterapia tivemos um enorme avanço com a permissão e a mudança da tabela para permitir o hipofracionamento de doses. E com esse hipofracionamento, os serviços que precisavam produzir muitos campos para ter direito ao recebimento, ao faturamento da APAC, hoje eles conseguem tratar melhor o paciente, melhores resultados, menos toxicidade, utilizando menos os aparelhos. E com isso, as filas diminuíram e o tempo para a marcação de radioterapia em boa parte do Brasil vem diminuindo. Mas lógico que os problemas existem e são muito grandes. O projeto, já desde 2012, de ampliação da radioterapia no Brasil, ele previa cerca de 120 aparelhos. Estamos muito longe desse resultado. Faltas de orientações, de consultorias adequadas aos hospitais que fizeram o pleito de assumir
esse aparelho, mas que não têm a expertise, não conseguiram parcerias. Então, a gente realmente precisa focar nessa questão de seguir esse planejamento aí, para que a gente possa ampliar esses aparelhos de radioterapia. Na cirurgia, Marlene, é o principal. A gente tem na cirurgia hoje um déficit de cerca de 50 mil cirurgias oncológicas no momento adequado, e isso significa que cerca de 50 mil pessoas no Brasil podem vir a falecer por falta de uma cirurgia adequada. Esse é um grande foco, pilar. Precisamos de mais recursos para a cirurgia oncológica, mas quero ressaltar que são recursos de uma monta não tão grande e que podem fazer toda a diferença. Temos estado em contato frequentemente com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Quero aqui agradecer todo o apoio da sociedade, especialmente no nome do Dr. Alexandre. Recentemente tivemos um grande encontro também, e eles estão focados junto com a gente, junto lado a lado pela vida, todas as demais instituições, para que a gente possa realmente modificar e corrigir as falhas relacionadas às tabelas, à defasagem de atendimentos e às dificuldades de realizar a cirurgia oncológica. Por fim, na área que eu mais atuo, que é na área da oncologia clínica, existe um abismo, Marlene. Esse nos preocupa demais. As novas tecnologias, novas drogas, novos fármacos chegaram com força. O custo é absurdamente alto, a gente precisa destacar isso. A indústria farmacêutica que faz as pesquisas, ela visa também o seu lucro, e é justo, a gente é a favor do livre mercado, e as empresas precisam estar atuando aí em prol de ter o seu retorno, sim, porque elas que estão pesquisando, talvez suprindo uma parte do poder público na parte de pesquisa, mas as empresas estão tentando, estão desenvolvendo novas drogas, mas isso tem um custo alto. E esse custo hoje é um dos maiores desafios. O que nós estamos trabalhando nessa linha é tentar buscar, junto com as empresas, o Ministério da Saúde, o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas da União, que é um grande parceiro, para que a gente consiga tentar, com um recurso próximo do que já existe, através da judicialização, tentar com que a gente consiga incorporar mais e mais novos tratamentos ao SUS, evitando a judicialização, com custos e negociações que permitam que, com o gasto na judicialização, a parte que gastava na judicialização algumas drogas, ela possa ter um tratamento de todos, com igualdade, com equidade. Esses são alguns dos grandes desafios que nós enfrentamos, Marlene. E realmente, assim, a gente precisa levar essa informação à sociedade. A gente precisa trazer a sociedade para a discussão, através das audiências públicas, sim, através de eventos importantíssimos como o Fórum Brasil, que tenho a honra de estar participando, mas quero finalizar colocando que estamos às ordens e à disposição. O nosso mandato é focado, sim, na melhoria da saúde pública e principalmente na melhoria do tratamento do câncer. Não é fácil, Marlene, eu tenho que fazer um desabafo, não é fácil. A gente busca, leva dados técnicos, busca parcerias, mas a gente sabe que talvez nunca tenha sido fácil, mas nessa legislatura da qual enfrentamos, infelizmente, a pandemia da coronavírus, a dificuldade foi maior. Mas isso só nos dá mais força para seguir em frente, para juntarmos pessoas como vocês, que estão aí de coração aberto, e fazermos o melhor para a população. Então, Marlene, deixo por aqui essas palavras, agradeço muito essa oportunidade e sabe que estamos lado a lado com vocês, Marlene, com muita honra e satisfação. Vocês são os portadores, os porta-vozes dos pacientes, e é uma honra, mais uma vez, estarmos aqui participando. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Guto, todos os internautas, e nos colocamos às ordens. Doutor Frederico, eu quero agradecer. E para nós, né, num dia tão importante, após o veto do presidente, trazer você para a abertura desse evento, e você traz aqui algumas mensagens que eu acho que são mensagens muito importantes e que merecem ser debatidas, e a gente hoje, até o final do dia, vamos debater vários pontos que você trouxe. E você trouxe algo que, no início da sua fala, que me chamou muito a atenção, que é algo que eu insisto, a gente está discutindo aqui, né, o veto do presidente relacionado à questão da PL, né? A gente começou hoje o evento falando sobre isso, mas a gente também não pode se esquecer desse abismo que existe da saúde suplementar
com o Sistema Único de Saúde. E a gente tem que encurtar esses caminhos. Eu acho que esse desafio é de todos nós, né? Cada um na sua parte, e a gente tem que estar, como eu disse no início da minha fala, a gente tem que se despir de algumas amarras, né? E se propor ao diálogo, a mudanças. Então, para nós do Instituto Lado a Lado, que sempre tivemos as portas abertas no seu gabinete, a gente quer deixar aqui o nosso agradecimento e dizer que para a gente é uma honra abrir o nosso evento com a sua presença. Muito obrigado e espero encontrá-lo em breve e presencialmente. Um abraço. Um abraço, Marlene, muito obrigado, a honra é toda minha, seguiremos acompanhando o evento, muito sucesso a vocês, e essa luta é uma luta justa. Vamos juntos e a gente vai trazer uma qualidade melhor ao tratamento do câncer, sim. Tenho certeza disso. Muito obrigado, um abraço a todos e um grande evento. Muito obrigada. Guta, o seu desafio vai ser grande aqui. Vai. Então, eu queria aproveitar, e agora vamos ter aqui 5 minutinhos, né, de uma pausa para as pessoas tomar uma água, ter um fôlego, Sim. Né? E aí a gente continuar, porque a agenda hoje promete. Promete, mas vai ser um debate muito interessante, vai ser muito importante ouvir todo mundo, né? Com várias perspectivas diferentes. Exatamente. Então, vamos para o nosso break, daqui a pouquinho a gente volta.